Olá! Nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho da minha trajetória e como eu vim parar aqui na internet para falar para você, para convencer você que assim como eu, você pode sim ser uma pessoa que viaja sempre. Bom, vamos começar pelos defeitos, né? Lá atrás, quando eu era bem jovem, quer dizer, jovem eu ainda sou, né? Mas quando eu era bem mais jovem, eu era aquele tipo de pessoa que começava mil coisas e não terminava nada. E eu odiava ser assim, mas eu era assim, né? Quem nunca? Então, assim, eu comecei a fazer vários cursos, mas olha, em minha defesa, eu tenho a dizer que eu sempre tive o propósito de que eu não ia me formar em algo só por me formar, só para ter o canudo. Eu queria me formar em algo que eu realmente amasse, que eu fosse exercer aquela profissão. Mas eu não sabia exatamente o que eu queria e assim eu fui começando mil cursos. Então, na minha época, era muito comum a gente fazer curso técnico. E aí eu fiz eletrotécnica, fiz edificações, mas acabei largando os dois e fui fazer o ensino médio normal. Aí na faculdade, eu fiz faculdade de física, engenharia química. Essas duas, física eu mal comecei. Engenharia química eu larguei no segundo ano. E design de móveis eu larguei faltando 6 meses para a formatura. Mas olha só, a faculdade de design de móveis eu até gostava muito, de toda a parte que era história. Então tinha muito história do mobiliário, história da arte. Essa parte da faculdade eu amava, mas se falasse em desenhar, eu odiava. E design de móveis, a faculdade era para desenhar. Então, faltando 6 meses para a formatura, eu decidi que eu não queria aquilo para mim e larguei a faculdade. E aí, entre essa faculdade de design de imóveis e a próxima faculdade que eu comecei, que foi economia, eu me tornei empresária. Mas assim, me tornei empresária, parece até bonito falar assim, né? Mas comecei de um jeito super errado. Essa minha vida de empresária durou uns 2, 3 anos e deu tudo muito errado, porque eu era super jovem, fiz um monte de coisa errada, não tinha dinheiro, não tinha capital de giro, enfim. Eu vendia bijuterias e vendia roupas. Eu cheguei a ter 3 lojas nesse período, mas assim, olha, não aconselho ninguém, cresci super rápido quando não deveria, né? Deveria ter crescido bem mais devagar. Enfim, entrei na faculdade de economia e foi entrar nessa faculdade que me mostrou o quanto eu estava fazendo coisa errada. Resultado, fechei as 3 lojas, mas eu já estava com uma dívida enorme. Aí o que eu fiz para diminuir essa minha dívida, esse meu problema? Peguei o estoque que eu tinha, porque eu tinha um estoque enorme de bijuterias e roupas, e fui vender em empresas e em faculdades. Foi um período ótimo, vendi bastante, me desfiz de quase todo o estoque e consegui pagar boa parte da dívida que eu tinha. Terminado esse período, eu abri uma empresa, um instituto de pesquisas eleitorais. Era uma empresa que eu sabia que seria ali bem sazonal, só na época ali da eleição, né, pré-eleição, fazendo pesquisa para a eleição de prefeito. Foi ótimo, fiquei um ano fazendo isso, trabalhei bastante, ganhei uma grana, que também serviu ali para pagar as dívidas da empresa. Aí, terminada essa fase do Instituto de Pesquisa, eu estava quase terminando a faculdade de Economia. Fui fazer estágio. Fiz estágio na Caixa Econômica, fiz estágio no Banco do Brasil e fiz estágio num instituto de pesquisa aqui do meu estado, o IPARDS, o Instituto de Pesquisa Socioeconômica do Paraná. Terminada a faculdade, eu não podia mais fazer estágio, eu precisava trabalhar. Mas eu estava firme no propósito de que eu só aceitaria uma oferta de emprego se fosse na área de economia. Mas não aparecia, porque eu tinha muita experiência em pesquisa. E aí só me chamavam para trabalhar com pesquisa, mas eu não queria de jeito nenhum. Fiquei ali firme, sem trabalhar, esperando ser chamada para alguma vaga na área de economia, administração ou alguma coisa afim. Aí nesse período, né, foi assim, o meu período de maior perrengue financeiro da vida. Fiquei bem sem dinheiro. Aí o que eu fiz? Eu tinha uma grande amiga que fazia faxina. Cheguei para ela e falei: ô amiga, arruma para mim aí uns clientes teus que você não esteja dando conta para eu fazer uma faxina aí porque eu tô precisando de dinheiro. E falei também com alguns outros amigos meus. Cheguei para eles e falei: ó, tô precisando de um dinheiro, deixa eu fazer uma faxina na tua casa e você me dá um dinheiro, combinado? Combinado, e assim fiz. Essa minha amiga me passou alguns clientes. Esses meus amigos que eu conversei, a grande maioria deles aceitou e eu fui fazer faxina na casa deles. E olha, era ótimo, porque eu saía de casa, era bem puxado, né? Fazer faxina é bem puxado. Mas em compensação, eu saía cedo de casa, sem dinheiro nenhum. No final da tarde, estava voltando para casa com 120, R$ 150 no bolso. Então, apesar de puxado, era ótimo para você fazer um dinheiro rápido.
Fiquei uns 6 meses fazendo isso até que finalmente veio a entrevista na área de economia. Fui trabalhar numa corretora de seguros. Foi um período ótimo, mas eu acabei ficando só 7 meses nessa corretora nessa época, porque depois, mais pra frente, eu acabei voltando. Fiquei 7 meses nessa corretora, aí um amigo meu que trabalhava numa concessionária de veículos me chamou para trabalhar lá. E eu aceitei. Eu fiquei, no total, 6 anos trabalhando em concessionária de veículos. Trabalhei em 3 concessionárias, foi ótimo, eu amava. Foi uma época, assim, que, apesar de ser sempre muito tímida, mas eu me desenvolvi bastante, porque eu tava ali o tempo todo lidando com clientes, né? Então foi uma época muito boa. Mas eu sabia que eu não ficaria trabalhando em concessionária pro resto da vida, porque eu sou muito assim, eu tenho certeza, uma certeza eu tenho na vida, eu nunca vou conseguir fazer pro resto da vida, exercer alguma coisa assim pro resto da vida. Eu sempre, por mais que eu fique ali na profissão, mas eu sempre tenho que estar mudando, fazendo alguma coisa diferente, enfim. Então eu fiquei 6 anos na concessionária. Aí saí, da última concessionária que eu saí, voltei para aquela corretora lá atrás, que eu fiquei 7 meses, voltei a trabalhar lá. Só que dessa vez eu voltei a trabalhar nessa corretora como administradora da corretora. Eu fazia, na verdade, tudo. Fazia a parte administrativa, a parte de marketing, a parte de comercial, atendimento a clientes, atendimento de seguros, tudo, tudo, tudo. Foi uma época ótima também, eu fiquei 3 anos nessa época. E aí, nesse período, ainda quando eu estava na concessionária e todo o período da corretora, eu resolvi fazer outra faculdade. Fui fazer faculdade de Direito. Só que dessa vez eu já não era mais aquela pessoa que começava mil coisas e não terminava. Dessa vez eu já era uma pessoa muito mais determinada, focada. E comecei, até porque eu tava pagando, né? Dessa vez eu fiz faculdade particular, fiz a matrícula, ia fazer a faculdade até o final. E assim eu fiz. Fiz a faculdade bem bonitinho, em 5 anos estava formada. Estudei muito, muito, muito nessa época, no firme propósito de que quando eu me formasse, eu seria advogada criminalista. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu entrei para ser advogada na área empresarial. Porque eu pensei, bom, já fui empresária, sou formada em economia, vou fazer faculdade de direito. Eu já tinha até cursado uma pós-graduação, na época da concessionária, eu tinha cursado uma pós-graduação em marketing. Então eu pensei, vou juntar todos esses meus conhecimentos, vou trabalhar na área de direito empresarial. Mas logo no primeiro semestre da faculdade, eu já desisti, porque, como a grande maioria das pessoas que entra na faculdade de direito, me apaixonei pelo direito penal. E aí passei a faculdade toda estudando para ser advogada criminalista. Maravilha! Terminada a faculdade, nessa mesma época que a minha faculdade terminou, eu saí da corretora, fiquei sem trabalhar, né? Só que daí eu pensei, cara, eu não sirvo para ser advogada criminalista. Na verdade, ali eu não sabia ainda, mas hoje eu sei, eu não sirvo nem para ser advogada. Quanto mais advogada criminalista, imagine eu frequentando presídio todos os dias, não tem nada a ver comigo. Tá, mas o que eu vou fazer da minha vida já que eu me formei para ser advogada criminalista? Bom, pensei, estou sem trabalhar, vou ficar mais um tempo sem trabalhar, já que eu estudei muito durante a faculdade, eu tenho uma boa bagagem, vou fazer concurso público. Se eu focar em ficar apenas estudando, vou estudar muito com toda a bagagem que eu tenho da época da faculdade, em 6 meses eu passo no concurso. Coitada, a iludida, né? Só quem faz concurso público para saber que para você passar num concurso não é assim tão simples. Ou melhor, você até pode passar com uma certa rapidez, mas entre passar e ser chamado, o caminho pode ser bem longo. E foi o que aconteceu comigo. Eu até passei, nesse concurso que eu trabalho hoje, eu até passei bem rápido. Mas esse concurso, entre a data que eu passei e eu ser chamada no concurso, foram mais 2 anos. Então eu fiquei no total 2 anos e meio sem trabalhar, esperando ser chamada nesse concurso. Aí, resultado, lá no começo, quando eu estava já estudando para o concurso, eu já entendi que a coisa não era assim tão simples quanto eu imaginava. Aí eu tinha um carro, resolvi vender esse carro, porque afinal de contas eu não precisaria ter um carro, já que eu ficava o dia inteiro em casa estudando. E vendendo o carro, eu poderia usar o dinheiro do carro para me manter em casa mais um tempo. E foi o que eu fiz, no propósito de que quando eu fosse chamada, quando eu começasse a trabalhar, eu compraria outro carro, porque afinal eu amava carros. Maravilha, continuei estudando, fiz inclusive uma pós-graduação em Direito Tributário, que foi essa pós-graduação que me deu o cargo que eu tenho hoje, para você ver como tudo acontece e como tem que ser, né? Fiz essa pós-graduação, continuei estudando, estudei muito, foi um período ótimo.
Maravilha. Aí fui chamada, finalmente fui chamada nesse concurso que eu tô hoje. E qual foi a primeira coisa que eu fiz? Começar a guardar dinheiro para comprar o meu carro, para recomprar, né? Inclusive eu tinha o plano de comprar o mesmo carro que eu tinha lá antes, quando eu comecei. Só que aí, nessa época que eu estava lá guardando dinheiro para comprar o carro, o Beto me convidou para ir para Europa, para ir para Amsterdã. Eu tendo esse dinheiro, não pensei duas vezes. Vamos para Amsterdã. Depois que ele fez esse convite, até a data que a gente chegou em Amsterdã, foram apenas 4 meses. Era a minha primeira vez e era a primeira vez dele na Europa. Então, nenhum dos dois sabia planejar uma viagem, sabia o que planejar, o que pesquisar, enfim, fomos com a cara, com a coragem e sem inglês. Foi uma viagem maravilhosa, foi a nossa primeira vez, enfim, teve um monte de coisas legais, mas teve também um monte de perrengues. Inclusive, tem uma live aqui contando os nossos perrengues de viagem, dessa viagem. Só que aí eu voltei dessa viagem com duas certezas. Que eu poderia ser uma pessoa que viaja sempre, porque afinal esse sempre tinha sido o meu sonho, ser uma pessoa que está sempre viajando. Mas eu achava que para ser essa pessoa eu precisava ser rica ou pelo menos ganhar muito dinheiro. Fazendo essa viagem com o Beto, eu entendi que eu não precisava ser rica e nem precisava ganhar muito dinheiro. Mas, e aí foi a segunda coisa que eu concluí, para ser essa pessoa eu precisava sim saber planejar muito bem uma viagem, pesquisar muito bem uma viagem. Eu precisava saber economizar muito bem o meu dinheiro e gastar muito bem o meu dinheiro. E foi o que eu fiz. Quando a gente voltou, já fui planejar a minha próxima viagem. 9 meses depois, eu estava fazendo a segunda Eurotrip, só que dessa vez muito bem planejada, muito bem pesquisada, porque eu tinha ficado esse tempo todo realmente aprendendo isso. E fiz essa segunda Eurotrip, na volta, já voltei planejando a terceira. Porque é assim, viu, gente? Quando você se dá conta de que sim, que você pode viver assim, você viaja e já volta planejando a próxima viagem. Só que aí veio a pandemia, né? E aí, essas minhas viagens, eu já tenho planejada mais uma viagem para a Europa, uma viagem para Montevidéu e uma viagem para Buenos Aires. Buenos Aires. Estão guardadinhas essas viagens porque, né, 2020 veio a pandemia e elas não aconteceram, mas vão acontecer. Só que daí, nesse meio tempo que veio a pandemia, eu pensei, bom, vou estudar então, né? Porque preciso ganhar mais, vou aproveitar para me qualificar um pouco mais. Fui fazer um curso de Direito do Consumidor. Adorei o curso, aprendi muito, mas foi aí que eu constatei que eu não sirvo para ser advogada porque eu não gosto de advogar. Por quê? Eu não gosto de audiência, eu não gosto de ficar ali no meio das duas partes que estão brigando. Eu sou advogada, só que eu atuo como procuradora na área tributária. Então o meu trabalho não é exatamente como advogado. Eu não frequento audiência, eu não fico entre as partes. Então o meu trabalho eu adoro, mas se eu tiver que advogar, se eu tiver que ir para fórum, eu não gosto. E aí eu resolvi fazer a mentoria do Wendel Carvalho. Conhecem o Wendel Carvalho? Se não conhece, vai seguir ele lá. O cara é fantástico. Comecei a fazer a mentoria dele e aí o mundo começou a se abrir para mim, né? A uma certa altura, numa das mentorias lá que a gente estava fazendo, o Wendel chega pra gente e fala assim: se você não precisasse de dinheiro para viver, se você pudesse viver, o que você faria? Se você não ganhasse nem um centavo para fazer isso, o que você faria? E eu não pensei duas vezes. Bom, se eu não precisasse de dinheiro para viver, o que eu faria? Planejaria as minhas viagens, passaria o resto da vida pesquisando viagem, planejando viagem e falando para todo mundo viajar, porque viajar é a melhor coisa do mundo e eu acredito que qualquer pessoa pode sim viajar. E aí ele disse, então é isso que você tem que fazer. Vá para a internet, divulgar o que você faz, os seus planejamentos de viagem, mostrar para as pessoas que assim como você, que é uma pessoa comum, qualquer pessoa pode sim viajar. Mas como fazer isso, né? Eu, uma pessoa tímida que sou, vir para a internet, colocar a cara na internet, ficar fazendo vídeo na internet para conversar com as pessoas. Mas eu entendi que sim, encarei isso, na verdade, como uma missão. Que a transformação que houve na minha vida, que fez de mim uma pessoa que está sempre viajando, eu queria mostrar para você que qualquer pessoa pode viver assim. E cá estou. Claro que no começo não foi fácil, eu tive que romper uma série de crenças que eu tinha, que eu sou tímida, que a internet não é pra mim, que eu não levo jeito pra isso, e tô aqui. Fui rompendo uma a uma essas crenças e coloquei a cara na internet. Não foi fácil, muitas vezes ainda não é, mas enfim, tô aqui munida de toda a minha cara de pau, mas no firme propósito de convencer você de que sim, se você tem o sonho de se tornar uma pessoa que está sempre viajando, se você tem o sonho de a cada férias que você tem,
viajar, fazer uma viagem incrível, e não precisa ser por aí pela Europa, Estados Unidos, não é isso. Não é só isso que é viagem. Viajar, às vezes ir para o estado do lado do seu, porque tem gente que passa uma vida trabalhando e nunca tira férias porque acha que não dá, não tenho dinheiro, não sei como fazer, mas eu estou aqui para dizer para você que dá sim, você pode sim viajar em todas as suas férias. Basta para isso que você tenha foco, planejamento, disciplina, e eu tô aqui para dividir com vocês tudo que eu faço nos meus planejamentos, nas minhas viagens, nas minhas pesquisas, eu vou passar para vocês. E assim, vim parar aqui na internet.